Nesta aula, eu vou apresentar de forma resumida alguns conceitos básicos sobre estilos de arquiteturas que podem ser usados na criação de projetos ASP.NET Core. A maioria dos aplicativos .NET tradicionais são implantados como unidades únicas correspondentes a um executável ou a um aplicativo web único, executando em um único domínio do IIS. Esse é o modelo de implantação mais simples e serve a muitas aplicações de pequeno e de médio porte muito bem. No entanto, mesmo nesse cenário, a maioria das aplicações elas podem se beneficiar da separação lógica em camadas. A decomposição de sistemas complexos, ou mesmo de médio porte, ou mesmo de pequeno porte em camadas, é uma das técnicas mais utilizadas pelos arquitetos de software. Ela apresenta os seguintes benefícios. Aplicando a decomposição em camadas, é possível compreender uma única camada como um todo, sem a necessidade de muito conhecimento das outras camadas. As camadas podem ser substituídas por implementações alternativas dos mesmos serviços básicos. A dependência entre as camadas é reduzida. As camadas são bons lugares para você aplicar padronização. E uma vez construída, a camada pode ser utilizada por outros serviços de nível mais alto. Então, a parte mais difícil da arquitetura em camadas é decidir quais camadas devem existir e qual a responsabilidade de cada uma delas. E por falar em camadas, eu vou falar de um conceito importante e que às vezes é tratado de uma maneira um tanto confusa. Muitas vezes nós usamos os termos, ou você vai encontrar em artigos os termos layers e tiers. Às vezes eles são usados como sinônimos. E em muitos artigos você vai encontrar esse conceito. Então vamos esclarecer melhor a diferença entre eles. Layers são camadas lógicas. Então, quando você lê algum artigo ou encontrar na literatura a palavra layer, pense em camadas lógicas, ou seja, elas estão no mesmo ambiente. Então, a utilização de um layer, ela reforça o fato de que não é necessário que as camadas estejam em máquinas diferentes. Agora, tiers são camadas físicas. Elas são separadas fisicamente. Por exemplo, um sistema cliente-servidor ele é frequentemente descrito como um sistema em two tiers, duas camadas físicas. O cliente é o desktop, é uma máquina, e o servidor é outra máquina. Então, esse conceito é um conceito importante. Layer, camada lógica, tiers, camada física. Então, a seguir, vamos falar um pouco de arquitetura, de estilo de arquitetura. Vou iniciar com a arquitetura em 3 camadas, que talvez seja o estilo de arquitetura mais utilizado. A arquitetura em 3 camadas ela pode ser entendida como a separação da aplicação em 3 camadas. A camada de apresentação, a camada de negócio ou de domínio e a camada de dados. A camada de apresentação, a responsabilidade dela é tratar da interação com o usuário e apresentar informações. Ela pode ser tão simples quanto o sistema de linha de comando ou um cliente rico com interface gráfica, ou ainda um sistema baseado em navegadores da internet. As responsabilidades primárias da camada de apresentação são exibir informação para o usuário, interpretar os comandos emitidos pelo usuário em ações para as camadas de domínio e dados. Então, a camada de apresentação é aquela camada que vai permitir que o usuário interaja com a aplicação. A camada de negócio ou camada de lógica de domínio, ela define a lógica do sistema.
é também chamada camada de negócio ou de domínio. E ela cuida das necessidades da aplicação no domínio em que ela se insere. Ela vai envolver cálculos baseados em dados digitados e informações armazenadas. Ela vai fazer a validação das informações vindas da camada de apresentação, né? E qual fonte de dados deve ser acionada baseado em comandos recebidos pelo usuário. A camada de dados, a responsabilidade dela é acessar e se comunicar com as fontes de dados. Pode ser um banco de dados relacional, um arquivo XML, um arquivo texto, tá? Então, na maior parte das aplicações, essa camada é um banco de dados relacional, tá? Cuja responsabilidade é fazer a persistência dos dados. A ideia principal dessa arquitetura é separar a responsabilidade. E note que uma coisa importante aqui é o fluxo da dependência. A camada de apresentação depende da camada de negócio, que vai depender da camada de acesso a dados. Então, os benefícios desse estilo de arquitetura são a simplicidade, ela é bem simples, a separação da responsabilidade, que é um requisito importante, e a consistência em diferentes projetos. Tá? Isso aqui não muda muito dependendo do projeto que você vai criar. Correto? Então, e os problemas que essa arquitetura apresenta? Ela não é fácil escalar, ela tem uma baixa coesão, tá? E ela não utiliza a injeção de dependência. Então, são aqui os pontos fracos dessa arquitetura. Tá? Então, aqui eu tenho uma figura que está representando um exemplo clássico de uma arquitetura em camadas. Eu tenho a camada de interface, a camada da Business Logic Layer, a Data Access Layer, né? E que acessa o banco de dados. Note o fluxo aqui, ó, tá? De dependência. Então eu tenho aqui, comparando com o bolo, né? A cobertura seria a interface, o recheio seria a camada de negócios, né? E a base seria a camada de acesso a dados. Apenas para ilustrar esse conceito aqui. Então, existem outras representações, né? Eu posso ter uma arquitetura em 4 camadas, 5 camadas ou N camadas. Tá? A mais utilizada é 3 camadas. Aqui eu tenho algumas representações, né? Camada de negócio, a camada de apresentação de negócio e de dados. Posso ter a camada de apresentação, a camada de aplicação, a de domínio, a infraestrutura e as dependências. Basicamente, elas seguem essa mesma abordagem. Agora vamos a um outro estilo de arquitetura que resolve alguns dos problemas dessa arquitetura em camada. A arquitetura em cebola, ou Onion Architecture. Tá? O objetivo principal dessa arquitetura é atacar alguns problemas enfrentados pela arquitetura em 3 camadas, ou arquitetura em N camadas. Tá? E fornecer uma solução para problemas comuns como o acoplamento e a separação de responsabilidades e a injeção de dependência. Dessa forma, a arquitetura em 3 camadas, ela usa, da mesma forma que a arquitetura em 3 camadas, ela vai usar o conceito de camada, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, vamos lá, as camadas da Onion. Perceba que elas são distribuídas em círculos como se fosse uma cebola, por isso que tem esse nome. Então, eu vou ter nessa arquitetura a camada de modelo de domínio, né? É onde as nossas entidades e classes relacionadas e objetos de valor residem, seria o núcleo. Note que tudo depende do domínio. Tá? Aqui é um outro enfoque. Tem uma camada de serviço, né? Onde residem os processos definidos pelo domínio. Tem uma camada de serviço de aplicação, onde fica a lógica específica da aplicação ou os casos de uso, né? E eu tenho as camadas externas, que mantêm as responsabilidades periféricas, como a camada de interface, a camada de teste e a infraestrutura, que vai acessar o banco de dados, serviços, né? A Web API. Tá? Então, essas camadas, na arquitetura em cebola, tá? Elas definem uma forte regra de dependência, que é
a seguinte, que as camadas externas elas podem depender de camadas mais internas, mas nenhum código da camada inferior pode depender diretamente de qualquer código da camada externa. Então, esse é essencialmente o princípio da inversão de dependência apresentada em termos de arquitetura. Então, aqui eu tenho a utilização da injeção de dependência, né, e do tratamento da coesão, que são dois problemas que você vai encontrar no estilo de arquitetura em 3 camadas. Então, os benefícios da arquitetura em cebola são um acoplamento direcionado, né? O código mais importante em nossa aplicação não depende de nada, ou seja, a nossa camada de domínio ela não depende de nada. Tudo vai depender da nossa camada de domínio. Tá? Então, a flexibilidade, tá? Você pode trocar qualquer coisa em qualquer uma das camadas externas e as coisas deveriam continuar funcionando. Tá? Se você implementar corretamente, devem continuar funcionando. E a testabilidade. Como o núcleo do seu aplicativo não depende de nada, ou seja, a sua camada de domínio ela não depende de nada, tudo depende dela, ela pode ser testada facilmente e rapidamente em isolamento. Esses são alguns benefícios. Então vamos ver os problemas dessa abordagem. Ó, ela é complexa, tá? Não é aconselhável você implementar esse estilo de arquitetura, né, em uma pequena aplicação. Tá? A curva de aprendizagem da aplicação desse estilo ela é maior. Tá? Você vai ter que ter uma equipe experiente, principalmente se for uma equipe muito grande, para trabalhar com esse estilo de arquitetura. E o desempenho, você tem muitas camadas, aí dependendo de como você implementar e do que você colocar em cada camada, isso pode afetar o desempenho da sua aplicação. Então, eu poderia apresentar mais estilos, mas na verdade, todos eles eu apresentei um mais simples e um pouco mais complexo. Você vai encontrar outros estilos, mas na verdade a gente pode resumir os estilos basicamente no seguinte: todos os que vierem depois os outros estilos semelhantes ao arquitetura em cebola, elas vão basicamente ter basicamente em comum a separação da responsabilidade e a injeção de dependência. Tá? Então agora eu vou tratar de um conceito, tá? E esclarecer a diferença que existe entre o MVC e a arquitetura em camadas, que é uma coisa que muita gente confunde. Então vamos lá. Tá? Antes disso, né, estou fazendo uma comparação aqui, ó, num esquema gráfico da arquitetura em 3 camadas com a arquitetura em cebola. Tá? Perceba aqui ó, as dependências. Olha aqui, ó. Então tudo aqui depende do meu domínio e o meu domínio não depende de nada. Tá? Aqui o meu domínio já está dependendo aqui da camada de dados, da infraestrutura. Tá? Eu tenho uma coesão mais alta aqui. Aqui a minha coesão é mais baixa. E aqui eu estou usando gestão de dependência, né? Então, só para você ter uma visão global. Então agora vamos às diferenças entre o padrão MVC e a arquitetura em camada. Então, ó, não confunda padrão MVC com arquitetura em 3 camadas, tá? Muita gente confunde. Então vamos esclarecer, ó, o modelo MVC, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é separar a informação da sua apresentação. É isso que ele faz, tá? Então o padrão MVC ele está relacionado com a arquitetura da aplicação, em como os componentes se comunicam, tá? Então, a arquitetura em 3 camadas ela está relacionada com a arquitetura do sistema, tá? Onde você divide as responsabilidades em camada de apresentação, de negócio e de acesso a dados. Então, numa aplicação, você tem o padrão MVC aplicado aqui dentro de uma camada da sua arquitetura que você adotar. Tá? A arquitetura MVC ela é triangular. Ela funciona assim: a view envia atualizações para o controlador atualiza o modelo e a view atualizar diretamente do modelo. Tá? Então, ele é um pouco diferente da arquitetura em camadas que tem uma dependência de cima para baixo. Tá? Então, os conceitos de MVC e de arquitetura em camadas, eles se complementam e podem existir harmonicamente. Tá? Assim, você pode usar o padrão MVC para a camada de apresentação de uma arquitetura em camadas.
Tá? Ou então você pode usar o padrão MVC em aplicações com apenas uma camada, certo? Então o padrão MVC ele vai definir uma abordagem para interação entre a apresentação e os componentes de domínio do negócio. E, além disso, o padrão MVC ele não está relacionado com outros problemas da aplicação, como persistência, segurança e escalabilidade, como nós vimos na arquitetura. Logo, o MVC não é 3 camadas. Tá? Então, só para lembrar o que é o MVC, no meu MVC eu tenho 3 componentes, tá? Não 3 camadas. O model, o view e o controller. O model representa os dados e não deve incluir detalhes de implementação, e pode ter muitas views associadas. A view representa o componente de interface e o controller vai fornecer um mecanismo para o usuário interagir com o sistema, definindo como a interface vai reagir à ação do usuário. Certo? Então, para concluir, eu vou deixar uma sugestão de leitura aqui do Uncle Bob, que é o Martin Fowler. É um artigo, The Clean Architecture, onde ele aborda, apresentando mais estilos de arquitetura, tá? E você realmente vai se enriquecer se você ler e procurar aplicar os conceitos que o Uncle Bob, que é um ícone na área de TI, vai apresentar nesse artigo. Então, até a próxima aula.